E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para eu não precisar te xingar. O Wellington Dias, então, Isso. perguntou sobre uma terceira guerra mundial e o impacto na Bolsa de Valores brasileira. Uma guerra mundial, não terceira. Seria a terceira. Né? E... Bom, acho que a menor preocupação seria quanto à Bolsa. No final das contas, sendo bem sincero Acho que pausaria, né? com você. Se a gente for pegar em guerras passadas, países que não estavam envolvidos não precisaram parar suas bolsas de valores. Países que estavam envolvidos em guerra fecharam as bolsas de valores durante um tempo. E hoje, esse tempo teria que ser consideravelmente maior, porque a bolsa de valores poderia ser o palco de um ataque cibernético, de um ataque especulativo que derrubasse o preço das ações, além do que já iria cair numa situação normal de guerra. Por mais que algumas pudessem subir, né? Você tem ETF nos Estados Unidos que é só de empresa que vende armamento. E numa guerra elas vão ter que vender mais armamento para o governo, pensando em uma terceira guerra mundial. Mas, pensando em contexto de bolsa, não tem uma situação global onde o mundo ele comece a ver as suas bolsas caírem e o Brasil não caia junto. Não tem. Agora, né, pra gente ver como o mundo tá cagado, muitas pessoas veem o Brasil como um porto seguro. E tem sentido nisso. Eu já até escrevi sobre isso, postei lá no Instagram. E aí é lamentável ver o quanto as pessoas interpretam mal, porque a conclusão de algumas é não interessa quem vai ganhar a eleição, né? Tanto faz, os dois são iguais. E não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, apesar da gente não saber quem vai ganhar a eleição, se for olhar no relativo, o Brasil realmente está bem melhor do que outros países. Eu citei aqui no começo do podcast, estamos com inflação mais baixa que Estados Unidos, inflação mais baixa que Reino Unido, inflação mais baixa do que os países da zona do euro, do que os nossos vizinhos aqui, nem se compara. Mas é no relativo. Eu gosto de falar que o Brasil virou a menina mais bonita da sala porque as outras pegaram cachumba. Né? Ficaram igual a boludinha. E perderam os dentes da frente. Né? Aí, por isso que o Brasil virou a mais bonita. Mas se você for pensar, poxa, nos vizinhos aqui, a Argentina com inflação de 70%. Né? O Chile, que era um país que descolava muito das Américas, crescendo muito mais do que o restante, já não tá mais assim. Inclusive, escapou de piorar ainda mais porque a nova Constituição deles, que era horrível, acabou não sendo aprovada. Se você pega os BRICS, que é aquele acrônimo, né, para falar de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, poxa, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Você já tira dois emergentes da história. E uma guerra que ela não está se arrefecendo, pelo contrário, né? O conflito está pior. O conflito está pior. Ele está caminhando para um conflito total, onde você tem o Putin convocando reservistas. Né? E convocando 300 mil reservistas. Se for pegar só o efetivo do exército brasileiro, né? E aí pensa em exército, excluindo marinha, aeronáutica. Eu tô falando de exército, não de forças armadas. O exército tem em torno de 200 mil homens. O Putin convocou 300 mil reservistas. Olha o tamanho que esse conflito está chegando. A gente não sabe os desdobramentos dele. Eu tenho falado aí já algumas vezes que a gente pode estar vendo o assassinato do Francisco Ferdinando pelo Gavrilo Príncipe, que deu origem à Primeira Guerra Mundial. E assim como lá naquela época eles pensaram que não ia dar nada, agora a gente pensa que não vai dar nada. Então, a Rússia ela é o principal país afetado por isso. Mas vamos nos outros BRICS ainda. Você tem China e Índia, países com mais de 1 bilhão de habitantes, importadores de commodities, num cenário de commodities de preços altos. Commodities são matérias-primas. A China ela tem problemas de crédito bancário, de bolha imobiliária, de travar saques das pessoas e levar a protestos, de uma instabilidade que a gente não vê porque não tem liberdade de imprensa, as coisas não saem. Nos países fechados, eles parecem muito sólidos até a hora que não são mais. Tá? A União Soviética não deu avisos de que iria cair. Foi um negócio meio repentino. O Muro de Berlim não deu avisos de que iria cair. Foi um negócio repentino. Você pega livros de economia da década de 80, escritos por economistas muito influentes, e o prefácio falava que a União Soviética provava que era possível não só viver, mas como prosperar numa economia planificada. Menos de uma década depois, aquele negócio não existia mais. Então vai saber o que vai acontecer lá. Índia também é um país com 1 bilhão de habitantes, como eu disse. África do Sul é um país emergente mais similar ao Brasil, mas com muito mais instabilidade social e um período de inflação alta e com preço de comida alto. Você pode ver muito protesto nas ruas. O Sêneca, né, que botaram aqui na mesa uma miniatura dele, ele dizia que o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Você já tem um monte de protesto estourando em vários países do mundo. Imagina um protesto estourando em um país que até a década de 90 tinha segregação racial, né, porque o governo colocava aquilo, que era o apartheid. Então, se você olha esse contexto de emergentes, e até para países também desenvolvidos, você olha para o Brasil virou uma ilha de calmaria, apesar de estar passando por uma eleição totalmente indefinida. Totalmente indefinida. Para mim, está totalmente em aberto.
Quem fala Lula já ganhou ou Bolsonaro já ganhou é um atestado de idiotice, na minha opinião. Até por isso que eu vou votar no segundo turno. Se eu achasse que o Bolsonaro já ganhou, eu não precisaria. Se eu achasse que o Lula já ganhou, eu não precisaria. Vou votar porque eu acho que está em aberto, no final das contas, né? Você pega a Europa, como eu disse, inflação alta, e lá tem uma característica muito interessante, porque a inflação está muito alta por conta de problema energético. O Brasil é autossuficiente em energia. E quando o problema é energético, não adianta você adotar para aquela inflação alta a medida ortodoxa de simplesmente elevar juros. Porque quando você eleva juros, você pode provocar uma recessão na economia, é o que se espera, né? E eles fazem isso porque eles entendem que é melhor controlar a inflação agora à custa de uma recessão do que deixar a inflação comer solta, porque isso gera prejuízo maior no longo prazo. Só que na Europa, por mais que você eleve juros, isso não vai resolver o problema energético. Não vai ser uma gota a mais de gás da Rússia para a Europa porque os juros na Inglaterra estão mais altos. Isso não vai acontecer. Então, por conta disso, o Brasil realmente se destaca. Só que, se algo acontecer de ruim no mundo, a gente vai cair da mesma forma. O Brasil não vai sustentar uma trajetória de alta se o mundo todo está piorando. Inclusive, por mais que a gente esteja bem, a gente tende a crescer menos, porque o mundo está ruim. É muito mais fácil o Brasil crescer quando a China está bombando e importando um monte de commodities nossa, que nem no começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos está crescendo também, quando a zona do euro, se for pegar como zona em si, é o nosso segundo maior parceiro comercial, está crescendo. Outra coisa é o Brasil estar no relativo melhor, enquanto os principais parceiros comerciais deles, que são esses três, né, se for considerar a zona do euro como uma coisa só, não estão crescendo. Então o que eu esperaria é, se tudo cair lá fora, a gente cai junto. Não tem ilusão quanto a isso, né? E o que vai subir é o dólar, porque nessas horas todo mundo procura a segurança do dólar. Costuma ser assim.